Olá, educando, educanda. Essa é a videoaula da unidade 3. Na unidade 3, estamos estudando sobre a educação alimentar e nutricional, IA. É um tema importante e, por ser importante, é tratado no ensino e aprendizagem dos estudantes desde a educação infantil. Pode ser uma estratégia poderosa para a promoção da saúde dessas crianças, desses alunos, sobretudo pela sua tentativa em modificar hábitos alimentares desde a infância, o que pode permanecer nas faixas etárias seguintes e ainda influenciar os hábitos, dos demais familiares desses alunos, dessas crianças, por meio de propagandas, por meio de atividades, por meio de ações de IAN, que é a educação alimentar e nutricional. Então, assim, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, segundo as suas informações, segundo a sua legislação sobre IAN, Educação Alimentar e Nutricional, é importante levar esse conhecimento para os professores, educadores sem formação, precisam saber, precisam debater, precisam conversar sobre esse assunto, relativos a IAN, EAN, para que sejam implementadas ações, atividades pedagógicas nesse sentido, desde a educação infantil em toda a educação básica. Principalmente quanto aos recursos didáticos e metodologias a serem utilizadas relacionadas à educação alimentar e nutricional. É importante que os futuros professores e professoras, educadores da escola pública tenham acesso a essas orientações, podendo ser feito por meio de capacitações, de cursos, de formação. E aqui é interessante nessa disciplina, que vocês estão tendo contato, com esse tema, um tema tão importante nos dias atuais. Então, assim, o termo educação alimentar e nutricional, ele foi adotado pelo Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas em 2012. Vocês vão ver que o questionário é todo sobre esse marco. Coloquei lá o link na web aula que você vai ver aí. Você vai ter acesso a esse marco de referência. É importante guardar aí no seu drive, fazer a leitura necessária que precisa para responder as questões do questionário, tá bom? E então esse termo, educação alimentar e nutricional, foi adotado por esse marco, o marco de IAN, EAN. E aí, esse marco, ele teve origem em atividades coletivas realizadas em 2012 pela Coordenação Geral de Educação Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. Qual o objetivo? O objetivo era evidenciar a teoria e corroborar com a prática de ações e atividades pedagógicas de IAN, desde a educação infantil, passando por toda a educação básica. E para que essas ações, essas atividades aconteçam, os professores têm que ter formação, têm que ter contato com esse tema. Então, anterior ao marco de IAN, de 2012, que vocês vão ver aí, apenas o termo educação nutricional era utilizado, excluindo a abordagem alimentar, assim como as particularidades associadas ao alimento e alimentação. Dessa forma, na nova concepção, o conceito de IAN, de educação alimentar e nutricional, passa a ser adotado. Segundo o marco, você vai ver o seguinte, que esse termo ele passa a ser adotado da seguinte forma, educação alimentar e nutricional no contexto da realização do direito humano à alimentação adequada e da garantia da segurança alimentar e nutricional. É um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. A prática da EAN, Educação Alimentar e Nutricional, deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populares, considerando todas as fases do curso da vida. Por isso,
Esse tema é transdisciplinar, está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular BNCC, desde a educação infantil, passando por toda a educação básica. É importante, né, favorecer esses diálogos junto às crianças, né, às populações, desde a educação infantil, desde bebê, né, desde a creche. Essas etapas do sistema alimentar e as interações e significado que compõem o comportamento alimentar, tá bom? E considerando esse novo termo, a EAN, ela se institui como uma área muito importante, uma área de prática profissional com participação de diferentes profissionais, porque diferentes profissionais participam desse tema: o nutricionista, o professor, o educador, né, o coordenador, o diretor, né, diferentes profissionais que atuam na escola. Por exemplo, quando falamos de educação alimentar e nutricional, esses diferentes profissionais, eles possibilitam, né, que esse tema ele seja organizado e que haja uma interação na escola, né, em toda a educação básica, por meio de projetos permanentes. Nós percebemos nos dias atuais a importância de trabalhar com projetos na educação, desde a educação infantil. E aí, né, verifica-se nos dias atuais que houve, né, uma expansão desse conceito, abrangendo diversos temas. E aí, vocês vão ver que eu pedi uma atividade no fórum, uma atividade educativa relacionada à IAN. É um planejamento que vocês vão fazer, que tem a ver com esses projetos, trabalhar com projeto de educação alimentar e nutricional. A gente percebeu, quem já está na educação básica, né, que com o surgimento da BNCC, cada vez mais estamos trabalhando com projetos. Então, a EAN, né, EAN, que é a sigla de Educação Alimentar e Nutricional, ela deve ser abordada em todas as escolas públicas, desde a educação infantil, e incluída no currículo escolar de forma transversal. É um tema transversal, quer dizer que ela passa por todas as disciplinas. Em todas as disciplinas nós podemos trabalhar esse projeto, essas ações, essas atividades, tá bom? Como define a Lei 13.666/2018. E também tem uma resolução do FNDE, que é a resolução número 6 de 2020, na qual foi reafirmada, né, no capítulo 3 dessa resolução, sobre as ações de IAN. Né? E essa atividade que vocês vão fazer lá no fórum avaliativo está relacionada à ação de IAN, né? De Educação Alimentar e Nutricional. É um planejamento, é uma atividade que vocês vão realizar sobre esse tema e tem a ver com essas ações, com essas atividades pedagógicas com crianças, né? Vocês vão escolher a turma, vocês vão escolher a faixa etária, vão por meio daquele material que eu coloquei para vocês de ações e atividades de IAN, né? Vocês podem fazer uma atividade parecida com aquelas atividades que vocês viram naquele material, tem a ver com essas ações docentes, né? Então, assim, vê-se nos dias atuais essa necessidade de realizar a formação de docentes nessa área. Então, você pode até se questionar, nutrição na alimentação escolar, não é para o nutricionista, né? Pois esse tema, ele envolve vários profissionais, e nós, né, que estamos aqui nessa licenciatura maravilhosa de Educação do Campo, estamos tendo contato com esse tema maravilhoso, né, na nossa formação docente. Tendo em vista que este tema, né, ele deve ser uma prática contínua na nossa prática com nossos alunos. Então, assim, desejo uma boa unidade 3. Qualquer dúvida, poste no fórum dúvidas sobre qualquer pergunta que você queira fazer sobre as 2 web aulas. Se está com dúvidas sobre o fórum, né, coloquei 2 atividades, você também pode colocar lá suas dúvidas no fórum dúvidas, e nós temos aqui os tutores e eu também para ajudar. Coloque suas dúvidas aqui pelo Moodle, tá bom? E esse tema é um tema maravilhoso. Bons estudos, boas leituras. Estou aqui para, né, responder qualquer dúvida, tá bom? Sobre as leituras do texto, sobre o material que eu coloquei, sobre as ações de IAN. E vamos lá. Boas leituras, bons estudos dessa unidade. Que essa unidade seja maravilhosa.